Olá, tem professor aí? Hoje eu vim falar de disciplina. Se a disciplina não for boa, não tem planejamento, não tem didática que alcance os seus objetivos, não é mesmo? Então, vou falar de 8 passinhos aqui muito importantes para a disciplina da sala de aula ficar legal. Quando eu me formei, eu cheguei a uma escola para trabalhar, fui contratada, eu seria a 8ª professora da turma, porque as professoras que pegaram antes de mim desistiram. E quando a gente estava caminhando para a sala de aula para eu conhecer os meus alunos, a supervisora olhou para mim e falou assim: olha, se você entrar aí dentro com essa carinha boa sua, eles não vão te respeitar nunca. Pode fechar a cara e entrar de cara fechada. Eu ali com os meus 20 e poucos aninhos, falei, eu aqui não vou, desobedecer uma pessoa experiente e tal. E entrei na sala de cara fechada e isso funcionou por 5 minutos. Funcionou muito bem, mas só por 5 minutos. Não dá pra gente sustentar uma disciplina de sala de aula numa cara fechada, numa voz grave. Não dá. Não é assim que funciona. Não dá pra gente achar que o aluno vai ter medo da gente. Porque se ele tiver medo da gente, ele vai nos desafiar. Porque ninguém gosta de ter medo. E nós temos que lembrar que a gente está lá dentro não só para ter uma turma disciplinada, mas para ensinar também como é que você ensina onde as pessoas têm medo. Comecei a pensar em estratégias. Já trabalhei em escolas com clientelas muito diferentes. Tá? Escolas no centro, escola pública, escola particular, escola na periferia. Já trabalhei em todos os lugares imagináveis dentro da realidade que eu tenho aqui na minha região. E eu entendo para mim que as técnicas são as mesmas em qualquer uma dessas escolas. Tá? Às vezes você fala, na escola particular a criança é mimada. Não é não, mostra para ela que você sabe, mostra para ela que você tem autoridade para estar ali que vai dar certo. Fala autoridade de saber, certo? Na escola da periferia as crianças são violentas. Não são não. Se você souber levá-las, elas serão tão gratas. Elas têm uma inclinação muito maior a ter gratidão por você do que as de outras escolas. Então, vamos lá. Regras. Primeiro, as regras têm que estar claras. Toda escola tem regras. Todo convívio é regido por regras. E as regras têm que ser claras. O que é que pode e o que é que não pode. O que é que é brincadeira e o que é coisa séria. Deixe claras essas regras. Tá? As regras principais, aquelas mais básicas, podem até fazer parte de um cartaz na sala de aula. Bom, esse cartaz, desde que eu estudei para dar aula, eu ouço muito falar em fazer combinados com as crianças. Tudo bem. Quando as crianças participam da construção dessa regra é muito interessante. Mas existem regras que são regras independente das crianças ditarem, independente da gente querer. Então é legal deixar exposto essas regras também. Olha, essa aqui vocês não falaram, mas não pode. Por exemplo, há escolas que a criança não pode entrar de boné. Não vou discutir o mérito da questão. Mas se naquela escola é uma regra, está no regimento da escola que não pode usar boné, então, independente das crianças falarem, nós não vamos poder aceitar o boné, não é assim? Então, essa regra tem que estar clara. Ok? Bom, depois é interessante a gente pensar o que é disciplina. Tem gente que acha que disciplina é aquela sala caladinha, com os alunos todos sentadinhos, elegantes na carteira perto do aluno, a criança olhando para frente. Será que é isso que é disciplina? Bom, silêncio. Silêncio é disciplina? Ou disciplina é a criança cumprir as atividades todas que são propostas, pedir ajuda quando não está conseguindo, para poder, no tempo certo, conseguir. Silêncio. Que hora que tem que fazer silêncio na sala? Tem que fazer silêncio o tempo todo? Bom, quanto ao silêncio, eu gosto assim, eu falo assim com os meus alunos. Você precisa fazer silêncio toda vez que alguém estiver falando para a turma. Por que toda vez que alguém estiver falando para a turma? Porque se alguém está falando, nós vamos ouvir. E não é só
Eu me lembro de algumas professoras que falavam, vocês podem conversar, mas quando a professora for explicar, precisa de silêncio. Mas na minha aula, não é só a professora quem explica. Tem o colega que apresenta o trabalho, tem uma socialização de dever, o que é que eu trouxe da minha casa, que eu vou mostrar para todo mundo. Tem uma pessoa que vem dar um recado. Então, toda vez que alguém estiver falando para todos, todos devem fazer silêncio. Quando estamos fazendo uma atividade, eu não acho que tem que ter silêncio. Não acho. Eu acho que as crianças têm que interagir umas com as outras. Olha, eu acho que esse seu tá errado. Ah, mas por que o meu tá errado? Tá não. Ah, não, tá sim. Aí um vai mostrar para o outro o seu ponto de vista e nisso aí eles estão aprendendo muito mais do que quando a gente explica. Então, o silêncio não é sinônimo de disciplina. Disciplina é a criança saber quando ela precisa fazer silêncio. Outro ponto da disciplina é o respeito. Quem e quando respeitar? Respeitar a todos o tempo todo. Não é respeitar os mais velhos, não é respeitar a professora, não é respeitar a diretora, é respeitar a todos. O aluno que comete um bullying com outro colega, ele está desrespeitando alguém. E isso é tão grave quanto ele desrespeitar o professor, quanto ele desrespeitar o diretor. Né? Que eles entendam que eles vão ser respeitados, respeite também. E deixe claro, olha, eu estou te respeitando. Você observou que mesmo nessa situação, onde você me desrespeitou, eu te respeitei? Como que nós vamos agir com isso? Certo? Então, esse respeito é com todos. Posicionamento na sala de aula. É difícil isso aqui na prática, porque a gente tem que ficar mudando carteira de lugar. Geralmente a gente divide sala com o professor que gosta de tudo em fila. Mas eu gosto da sala de aula em semicírculo. Quando os alunos não cabem todos num semicírculo, eu faço dois, um dentro do outro. E eu acho isso muito importante. Eu não acho que isso é só um detalhe, não. Primeiro, você estando ali no centro, você tendo essa mobilidade, você vê as crianças olho no olho, as crianças te veem olho no olho, ninguém se esconde atrás do outro e a interação entre eles também é melhor. Eles se veem olho no olho. Enquanto um colega fala, os outros estão olhando para ele, não tem ninguém olhando para a nuca nem para as costas do colega. O respeito, quando você é visto por todos, ele se impõe. O respeito, a interação. A gente que é professor tem um controle melhor da sala, certo? Então, lá do primeiro ano até lá no quinto, eu prefiro assim. Alguns professores acham que aí eles vão conversar muito, e eu já falo com eles, olha, você está sentado assim para poder conversar. Às vezes eles falam assim, essa atividade está difícil, pode fazer em dupla? Fala, em dupla não, você tem duas pessoas do seu lado. E a pessoa que está do seu lado também tem duas pessoas do seu lado, do lado dela. Né? Então, é para interagir mesmo, é para ajudar a resolver problemas. Quando essas crianças saírem da escola e forem trabalhar, elas vão ter que resolver problemas em grupo. A gente fala de união e fala para a criança fazer sozinha. Tudo tem que ser sozinho, tem criança que tampa o caderno, isso não é legal, tá? Então, olha, o que você fizer, divida com seu colega, converse com seu colega, dá trabalho. Porque nós temos que ficar andando ali dentro da sala, para o assunto não se desviar. Porque a criança senta perto de uma outra criança que ela tem afinidade, elas começam a resolver um exercício e se lembram do desenho. E se lembram da coleção de brinquedos, e se lembram do jogo do time delas. Então, você tem que estar ali, professor. Olha, na atividade não tem esse jogo, não. Olha, vamos voltar para a atividade? Então, esse posicionamento da sala ajuda muito. Tá? Quanto mais a gente interage, mais a gente percebe que precisa respeitar o outro. Outro ponto. Planeje atividades envolventes. Se você planejou uma aula onde as suas crianças, que seja criança de 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, se você planejou uma aula em que essas crianças vão ficar 4 horas sentadas, copiando, repetindo o que você fala,
e essas crianças não conseguem isso, quem está desrespeitando quem? É o seu aluno que está te desrespeitando ou é você que o desrespeitou? Esteja atento às necessidades do seu aluno. Eles têm necessidade de se mexer, eles têm necessidade de se comunicar. Planeje atividades participativas, ativas. Assim, você ajuda o seu aluno a conseguir a disciplina, porque para eles também é difícil. Se por um lado é importante a gente ter um diálogo com a turma, a gente dar oportunidade da turma falar, da turma se expressar, da turma escolher o que eles podem escolher, por outro lado, você tem que deixar bem claro para os alunos o seguinte: eu sou a professora, eu sou um adulto entre tantas crianças e a responsabilidade por tudo o que acontece aqui é minha. Então, as decisões importantes são tomadas por mim. Naquilo que vocês puderem opinar, eu vou deixar opinar. Mas algumas decisões são tomadas por mim. E você precisa acatar. Tá? Isso também é importante. Nem tudo vai ser do jeito que o aluno quer e ele tem que saber que você está ali, é responsável pelo que acontece, né? Então, que você não é um adulto irresponsável, que você não é um amiguinho da turma que vai fazer tudo que eles quiserem, porque, como eu já disse em outros vídeos, a gente tem que deixar claro para eles, nós temos objetivos a serem cumpridos, nós temos regras, então, você é o adulto e eles têm que te obedecer, mesmo que depois a gente converse, tá certo? Em casos extremos, o que nós fazemos em casos extremos? A gente sabe que às vezes acontece de alunos agredirem professores, às vezes acontecem de professores agredirem alunos, e aí você já pensou, eu nunca faria isso, tudo bem, eu também não. Mas nós professores somos humanos, às vezes o aluno fala uma coisa, faz uma coisa, que seja até com outro aluno ou com você, né? Para algumas pessoas dói mais quando faz com outro aluno, para outras dói mais quando te ofende, mas quando você perceber que um caso está ficando extremo, que às vezes o aluno está com um problema muito grave em casa e não está sabendo se controlar. Às vezes é um aluno que tem um problema emocional, um problema psiquiátrico, porque esses alunos existem e eles merecem a nossa atenção também. Quando o caso estiver extremo, você vê que a criança já está ficando violenta, antes de acontecer alguma coisa, peça ajuda. Você não está sozinha na escola. Peça ajuda. Alguns diretores, alguns supervisores falam muito com a gente assim, ó, cuidado com esse negócio de mandar criança para a diretoria, porque você perde a sua autoridade. Tudo bem. Se você fizer isso demais toda hora, você perde a sua autoridade. Você tem que dar conta da sua sala. Mas tenha sensibilidade de perceber os casos extremos. Tenha essa sensibilidade. Se chegou no ponto do aluno estar gritando, está alterado, está violento, antes de acontecer alguma coisa mais grave, chame por ajuda. A escola tem uma equipe para te ajudar. Você divide a sua responsabilidade e depois que tudo estiver mais calmo, vocês pensam em que atitudes tomar. Não nessa força com o aluno, nem com o de 6 anos, nem com o de 7, nem com o de 8, nem com o de 9, nem com o de 10, nem com o de 11, nem com nenhum. Não nessa força com o aluno. Não faça nada na hora da emoção forte, tá certo? Peça ajuda. Bom, tudo que eu falei aqui são técnicas, são atitudes para você ter com todos os seus alunos. Mas às vezes acontece de um aluno em especial estar diferente. Às vezes ele era muito bom e ficou ruim de repente. Às vezes ele está com um posicionamento estranho, muito rebelde. Às vezes é uma criança que apresenta-se uma falta de limites. Nesse caso, você chame os pais para conversar. Né? Chame os pais, converse com o seu supervisor. Converse com o seu supervisor, chame os pais e deixe bem claro, seu filho não está seguindo as regras, vamos descobrir o que está acontecendo, o que nós podemos fazer por você e o que você pode fazer por nós, tá certo? Porque alguns casos têm que ser resolvidos individualmente.
Trate os pais com respeito, mostre que você está ali para resolver o problema, que você não quer ficar livre dos filhos deles, que você não quer punir ninguém, que você quer resolver, e resolver é melhor para você e para eles também, tá certo? Então é isso. A última coisa, e talvez a mais importante, seja honesto com seu aluno. Se você tomou uma atitude por um motivo, conte para ele qual é o motivo. Então, eu prometi 8 passos para vocês. Então, primeiro, regras claras, expostas para que os alunos se lembrem delas o ano inteiro. Quando fazer silêncio, converse isso com seu aluno e observe isso você durante o ano. Quando fazer silêncio, por que fazer silêncio? Respeito, deixe claro para os alunos tudo o que você pensa sobre respeito. Posição na sala de aula, uma posição que privilegia a interação, para que todos se olhem no olho, assim o respeito fica mais fácil, assim o seu controle de turma fica mais fácil e a interação também. Dê atividades envolventes em que as crianças participem, respeite a necessidade do seu aluno de se comunicar e de se mexer. Posicione-se como adulto. Se eu sou responsável pela turma, se eu sou responsável pelo que acontece aqui, as decisões importantes são minhas, apesar de ter diálogo em tudo que for possível. Em casos extremos, peça ajuda antes de acontecer algo grave, antes de acontecerem agressões, ofensas, peça ajuda, você não está sozinho na escola. Em casos individuais de indisciplina, chame os pais para uma conversa. Coloque para os pais o que você pode ajudar e onde eles podem te ajudar. Seja honesto com seus alunos. Fale dos seus objetivos, das suas dificuldades, das suas necessidades, dos objetivos da turma, das dificuldades da turma, das necessidades da turma. Era isso que eu tinha para falar. Um grande beijo e até a próxima.